Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos abrir no Salmo 26. Vamos estar salmodiando. Diz assim a palavra do Senhor: Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha as minhas entranhas e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo, pedindo que o Senhor venha nos edificando nessa noite, que nós possamos aprender de ti, que possamos estar aprendendo, Senhor, a tua boa palavra. Vem com o teu poder e edifica-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos ao nosso texto base, livro do Apocalipse, capítulo 2. Talvez alguns irmãos vão estranhar, porque a nossa última palavra foi a Nova Ordem Mundial, parte 2. Mas na sequência era o livro do Apocalipse. E por que eu fiz essa parte? Porque nesse tempo de tantas coisas, de tantas notícias, tantas anormalidades no mundo, eu achei necessário estar trazendo aquela palavra sobre a nova ordem mundial, principalmente para mostrar para os irmãos que o nosso padrão principal é a Bíblia, que é importante vigiar. Jesus fala para vigiar, Paulo fala para vigiar, Paulo fala para nós não sermos pegos de surpresa, mas eu não posso transformar essa vigilância em paranoia. Eu não posso entrar em interpretações bíblicas absurdas. Eu não posso pegar a Bíblia e fazer uma exegese. O que é uma exegese? Eu pego um fato e vou para dentro da Bíblia tentando achar um versículo para dizer que é aquele fato. Então, o que acontece? Isso aí é um erro. Por quê? Porque vão existir profecias que a gente só vai entender que é uma profecia bíblica o dia que ela estiver se cumprindo. Muitas das profecias só se percebeu o cumprimento dela quando aconteceu. Houve o aviso, muitos não deram crédito, mas no dia do cumprimento as pessoas entenderam, isso é cumprimento de profecia. Então a minha grande preocupação é situar os irmãos dentro dessa maneira mais equilibrada. Por quê? Porque hoje em dia, com acesso à informação, fica muito fácil errar. Os dois extremos são nocivos. Um de eu querer ver profecia bíblica em tudo, e outro de eu achar que está tudo bem, manso e suave, o Senhor está dormindo e está tudo em ordem. O cristão ele tem que ter uma visão equilibrada. Por isso que eu trouxe a última palavra. Mas a nossa conversa aqui é Bíblia. E a melhor coisa para você conhecer profecia é estudar. E um dos livros mais maravilhosos que tem para se estudar profecia é o Apocalipse. Porque além de ser um livro que nos mostra o futuro, ele é um livro extremamente devocional. Toda geração de crentes é abençoada ao ler e estudar o Apocalipse.
Por isso que é tão agradável a exposição bíblica. E é o que nós vamos estar fazendo nessa noite. Então vamos abrir Apocalipse capítulo 2. Texto base a partir do versículo 8. Diz assim: E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Até aqui. Veja, logo na apresentação existem algumas curiosidades sobre a cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna foi fundada aproximadamente no ano 1000 a.C., por um grande povo guerreiro chamado os Lídios. E ela foi uma grande cidade da sua época. Mas no século IV a.C., ela foi totalmente destruída. E ela, no século VI a.C., ela foi totalmente destruída. E por 400 anos, não existiu Esmirna. E das suas ruínas, a cidade foi recriada. Então ela era conhecida como a cidade que ressuscitou, a cidade que reviveu. E os moradores, eles se orgulhavam disso. Sabe, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Cidade luz, Roma. Não, Paris. Então o que acontece? Como é hoje no mundo, as cidades querendo ser grandes, naquela época era assim. Agora é interessante a apresentação que Jesus faz à cidade. Eu sou o primeiro e o último, quer dizer, o Criador de tudo. E para onde todo o universo se dirige. Porque só vai restar aquilo que é sólido em Deus. E aí ele se apresenta como que foi morto e reviveu. Tipo assim, ó, vocês estão se achando que vocês são grandes? Agora eu vou parafrasear. Porque vocês foram fundados no ano 1000 e no ano 600 deixaram de existir e agora estão se achando grandes porque estão voltando. Eu, o Todo-Poderoso, eu existo de eternidade a eternidade. Eu sou o primeiro e eu sou o último. O Alfa e o Ômega. Entende o que Jesus está parafraseando aqui? Por quê? Porque as pessoas daquela cidade se orgulhavam. Esmirna, talvez, disputando com Éfeso, era o principal porto da Ásia Menor. Praticamente toda a produção de riqueza da Ásia Menor passava por Esmirna. Sempre disputando com Éfeso. Sabe, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro? Los Angeles e Nova York? Cidades que disputam uma com as outras para quem vai ser a primeira. Porque Esmirna, enquanto Éfeso era um grande centro econômico, Esmirna, além de ter uma economia pujante, Esmirna era um grande centro cultural, com várias bibliotecas, vários teatros, muita vida noturna, muita atividade esportiva. Havia jogos que aconteciam em Esmirna. Ela era conhecida como a coroa da Ásia. Por quê? Porque havia uma rua chamada Rua do Ouro, que era toda adornada em dourado, que ela ligava a cidade de leste a oeste, formando um desenho de semicírculo em forma de coroa. Tanto é que o apelido de Esmirna era a coroa da Ásia. E o que tinha dentro dessa Rua do Ouro? No lado leste da cidade havia o templo de adoração à deusa Cibele. E no lado oeste havia o templo de adoração a Deus, a Zeus, que é, entre aspas, o pai dos deuses no panteão grego. Curiosamente, a adoração à deusa Cibele, ela tem características únicas dentro do paganismo. Os sacerdotes da deusa Cibele eram transexuais. O culto à deusa Cibele era um culto bizarro. Por quê? Dentro do templo havia muita música à base de tambores, havia muitas danças, havia muita bebedice. E num determinado momento, no auge do templo, do culto, homens entravam em êxtase
E eles chegavam ao absurdo de se castrarem. E saíam correndo, sangrando pelas ruas da cidade. E ao passar do lado de uma casa de um rico, eles pegavam o órgão sexual que eles haviam cortado e jogavam dentro da casa. A partir dali, aquela família era obrigada a sustentar com roupas, com comida, aquele sacerdote transexual. E da onde que veio essa história? Essa é uma história da mitologia. A deusa Cibele era mãe dos deuses. Eu anotei aqui alguma. Ela era mãe de Júpiter, mãe de Juno, que tem o mês de junho, mãe de Netuno, mãe de Plutão. E aí ela teve um filho chamado Átis. E ela era amante desse filho. Só que Átis, isso na mitologia, Átis andando na terra, conheceu uma moça e se apaixonou por ela. Cibele, enfurecida, matou a moça. E aí Átis, conta a lenda, que se castrou, que falou, já que eu não vou ser daquela moça, não vou ser de mais ninguém. E aí que surgiram os sacerdotes da deusa Cibele, que eram transexuais. Uma história bizarra, mas esse era o culto do mundo antigo. Inclusive, eles eram pessoas de proeminência na sociedade. Curiosamente, muito bem aceita, porque, por exemplo, na cultura grega, os homens tinham relação sexual com outros homens, porque eles achavam que os homens eram superiores às mulheres. Por isso que tinha tanto homossexualismo na cultura grega. A mulher era tratada como bicho, só para procriar. Na verdade, a religião que veio tratando a mulher como filha de Deus, tratando a mulher como tendo alma, tratando a mulher como feita imagem e semelhança de Deus, como co-herdeiro da graça em Cristo, foi o cristianismo. A primeira grande religião que ordenava que as mulheres fossem discipuladas, que as mulheres fossem ensinadas, que elas podiam orar no culto, em alguns casos até profetizar, desde que estivesse com a cabeça coberta, foi o cristianismo. Enquanto o cristianismo dá esse status que eleva a mulher num mundo extremamente masculinizado, as outras religiões discutiam se a mulher tinha alma. Os judeus, por exemplo, faziam a seguinte oração: Deus, obrigado, porque eu não nasci nem mulher nem gentil. Então, quando o cristianismo veio dando proeminência à mulher, foi um choque cultural da época. Curiosamente, hoje em dia, em épocas de comunismo cultural, eles acusam o cristianismo de uma religião opressora. Simplesmente porque Deus escolheu o homem para liderar. Mas o mesmo Deus que escolheu o homem para liderar, disse que o homem tem que estar pronto a morrer por sua esposa. E a mesma coisa ele não cobra da mulher. A Bíblia não fala, a esposa esteja pronta para morrer pelo seu marido. A Bíblia fala, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de dar sua vida por elas. Mas como hoje tudo é distorcido e tudo é motivo para perseguição, é normal de acontecer. E por que eu falo isso, a questão de perseguição? Veja, essa daqui, a Esmirna, está ligada à palavra mirra. Mirra está ligada a sofrimento. Um dos presentes que os sábios levaram a Jesus foi mirra. Jesus ganhou mirra, incenso e ouro. A mirra representava o sofrimento de Jesus na cruz. Outra coisa interessante, você hoje pode visitar a cidade de Esmirna. Ela é uma cidade da Turquia chamada Izmir. E você pode fazer um turismo na região, inclusive visitando as ruínas dessa cidade, dessa carta. Então era uma cidade extremamente paganizada, uma cidade mergulhada no mundo cultural. Uma cidade onde o cristianismo, com a sua verdade, vinha chocando diretamente
um mundo paganizado, que causou muito problema para aquela igreja. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Versículo 9, vamos fazer a parte A dele. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Até aqui. Veja que interessante. A palavra pobreza na Bíblia, ela é representada por duas palavras. Eu agora não me lembro, acho que uma delas é penia, e a outra, penia é uma das palavras para pobreza. Agora eu não me lembro outra palavra do grego. A palavra penia, ela representa o tipo de pobreza assim. Você só tem o básico. Você é pobre, mas você come, você se veste, você tem moradia. Agora, outra palavra para pobreza, e é a que Jesus usa aqui, é uma palavra que fala de miséria total. Essa daqui era uma igreja miserável. A igreja de Esmirna, eles eram perseguidos economicamente. Os cristãos da cidade, a maioria deles eram escravos. Escravos extremamente pobres. Que para cultuar precisava de ser liberado pelo dono dele. Se o dono liberasse, ele ia para o culto. Se o dono não liberasse, ele não ia. Agora, o grande fenômeno que aconteceu em Esmirna foi o seguinte: os cristãos começaram a ser saqueados. Por exemplo, você está na sua casa, aí um grupo de vândalos vem aqui, quebra tudo, rouba todo o seu dinheiro, rouba toda a sua comida, rouba todas as suas roupas. E o governo não faz nada. Havia cristãos que a perseguição econômica foi tanta que eles tinham que viver nas cavernas. Eram extremamente pobres, eles se tornaram excluídos da sociedade de Esmirna. É dessa pobreza que Jesus está falando. Agora, tenta imaginar o quadro. Não é Brasil, onde você vira as costas, você de repente entra no mato, arma uma arapuca, você pega um passarinho, você entra no mato, tem uma bananeira, você encontra um cacho de banana, que pode sustentar uma família até por 10 dias. E que você planta qualquer coisa e dá. Turquia é um país frio, aquela região, a beira de Esmirna era uma região montanhosa. Os cristãos literalmente passavam fome. Eles eram duramente perseguidos. Era uma coisa terrível. A situação da igreja de Esmirna, talvez, é a pior situação descrita nas cartas. Inclusive, eu estou lembrando aqui, eu preciso fazer uma correção. Na última palavra, carta à igreja de Éfeso, eu falei do martírio de Antipas. E eu me equivoquei, porque Antipas ele vai aparecer na carta à igreja de Pérgamo. Na verdade, eu queria falar do martírio de Policarpo. Policarpo foi um bispo de Esmirna, que no ano de 140 aconteceu um negócio interessante. Policarpo já era idoso, a tradição nos conta que ele tinha em torno de 86 anos, e aí os judeus começaram a incitar a população da cidade contra os cristãos. E eles incitaram de uma forma tal que os juízes da cidade mandaram prender o bispo. E quem que era o bispo? Policarpo. Aí a tradição conta o seguinte, que eles chegaram na casa de Policarpo para prendê-lo. Policarpo chegou para a esposa dele e falou para eles, olha, vocês aguardem um minuto, entra aqui, senta aqui na sala. Eu só peço que eu vou acabar minhas orações aqui no quarto e depois eu vou com vocês.
Os soldados, os magistrados já ficaram admirados com aquilo. Aí ele chegou para a esposa dele e falou, olha, enquanto eu estou acabando de orar, serve uma comida para eles. Porque ele, como bispo da igreja, provavelmente tinha algum sustento. E aí, ao acabar suas orações, ele livremente foi com seus algozes, com seus inimigos. E aí, no julgamento de Policarpo, os juízes não encontravam um crime grave nele. E aí chegavam para ele e falavam, Policarpo, tem respeito pelos teus cabelos brancos. Tem respeito pela tua idade. Nega Jesus, adora o imperador. Queime incenso para o imperador. E volta para tua casa. Aí Policarpo respondeu o seguinte, há mais de 80 anos eu sirvo o Senhor. E ele nunca me fez mal algum. Não é agora que eu vou negar o Senhor. E aí ele foi colocado na arena. Na arena foi armado fogo. E o povo gritava na arena, morte aos ateus, morte aos ateus. Por que eles eram chamados de ateus? Porque eles não adoravam César como Deus. Então eles eram acusados de ateus. E, por exemplo, se havia uma seca, o que os pagãos diziam? Que a culpa era dos cristãos, porque tinham irritado os deuses. Porque os cristãos ensinavam que não existem outros deuses. Somente o Todo-Poderoso. E o único Senhor, Jesus Cristo, nosso Deus. Mesmo assim, quando ele estava para ser morto, os magistrados começaram a instar com Policarpo e falaram, Policarpo, você vai ser morto. O que Policarpo falou? Policarpo falou, apressem, porque o meu encontro com o Senhor está próximo. E começou a cantar hinos. E a tradição conta que quando puseram fogo na fogueira, que a chama subiu, Policarpo estava de braços abertos, adorando ao Senhor. E aí a tradição conta algo que nós não temos como provar se é verdade ou se é mentira. De que Policarpo não teve um sofrimento na fogueira. Ele foi morto sem sofrimento. De uma maneira sobrenatural. Nós não sabemos. Não podemos comprovar. Mas o resto da história é todo comprovado. Isso aí foi cerca do ano 140. Policarpo provavelmente foi discípulo de João. Conheceu João. João ele vai falecer em torno de 98 depois de Cristo. E foi morto. Por exemplo, a história conta que Judas, irmão do Senhor, o que escreveu a epístola de Judas, ele teve netos. Os sobrinhos netos de Jesus foram presos pelo governo romano. Quando o magistrado viu aqueles homens extremamente pobres, com as mãos extremamente calejadas do trabalho rural, ele olhou e falou, mas que mal que esses caras podem fazer? Solta eles, manda embora. Curiosamente, os sobrinhos netos de Jesus foram livres do martírio. Mas Policarpo não. Antipas não. Aqueles irmãos que moravam em cavernas, não. São os mistérios do Senhor. Por isso que eu falo, gente, martírio é dom. Vivendo em tempos como nós vivemos hoje, em que a gente percebe que o relógio profético tem se acelerado, desde que em 1948 Israel foi refundado, as pessoas começam a considerar a palavra profética de uma maneira mais atenta. E alguns ficam com medo, só que você não pode ter medo. A última coisa que você pode ter é medo. Na verdade, nós temos que viver a vida. O nosso papel é vigiar e servir ao Senhor. E viver uma vida abundante, dentro do possível. Veja, eu não tenho que morar numa caverna hoje. Eu não tenho que ser queimado vivo. Ainda. Como eu estou vivendo um tempo de liberdade, qual tem que ser a vida do cristão num tempo profético como hoje?
Tem que tocar sonhos, tem que tocar família, tem que tocar o emprego, tem que ter comunhão com o Senhor, tem que viver a alegria do Senhor. Só que, como eu costumo dizer, é um olho no gato e o outro no peixe. Porque coisas têm acontecido, mas você não deve se assustar com isso. Na verdade, Jesus em Mateus 24 fala o seguinte: quando vides essas coisas, exultai, porque é chegada a vossa redenção. Uma coisa que me preocupa muito na igreja é quando o pânico entra na igreja. E pânico não é algo que combina com a igreja. O que combina com a fé verdadeira é esperança, porque Jesus fala: conheço a tua pobreza, conheço as tuas obras, mas tu és rico. Rico por quê? Porque eles tinham um tipo de comunhão. Veja, no começo eles não eram perseguidos. Essa igreja aqui deve ter sido fundada em meados dos anos 40, dos anos 50 depois de Cristo. Eles passaram alguns anos vivendo sua fé tranquilamente. Nas suas casas, nos seus empregos. Só que aí, o que aconteceu? Quer ver que interessante? Deixa eu reler a parte B do versículo 9. Diz assim, vou reler o 9 inteiro. Conheço as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. O que acontece? Veja, o primeiro problema que a igreja teve foi com os judeus. Os maiores inimigos da igreja, na chegada dela na Ásia e na Europa, foram os judeus. Para o governo romano, o cristianismo era uma seita provinda do judaísmo. Só que com o passar do tempo, algumas coisas aconteceram. Por exemplo, os judeus não eram obrigados a queimar incenso para o imperador. Essa era uma área que eu não conhecia. Estudando a Bíblia, descobri, estudando os comentaristas bíblicos, os judeus eram isentos de adorar o imperador. Só que aí o cristianismo, o que os judeus começaram a fazer? Não, mas eles não são uma religião judaica. Eles são falsos. E quem começou a incitar perseguição contra o cristianismo, no primeiro ponto, foram os judeus. O que eles começaram a falar? Eles fazem orgias nos seus cultos. Eles matam crianças e bebem o sangue das crianças no seu culto. E isso começou a gerar ódio das pessoas. Cristãos eram espancados sem mais nem menos. Por isso que Jesus chama eles de sinagoga de Satanás. Mas essa seria uma experiência não só exclusiva dos cristãos da Ásia e da Europa, mas também aqueles do judaísmo que se converteram ao cristianismo tiveram muito problema. Quer ver que interessante? Tem um texto na Bíblia que nos mostra claramente isso. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10. Vamos voltar um pouquinho. Umas 6 cartas, você vai passar por Tiago, vai chegar em Hebreus. Versículo 32. Diz assim, Hebreus 10, versículo 32, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate e aflições. Em parte fostes feito espetáculo, com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Veja, na comunidade judaica, vou dar um exemplo claro.
Havia um judeu chamado Saulo. Saulo prendia os cristãos e obrigava eles a blasfemarem. Se eles não blasfemassem, eles eram condenados à morte, por apedrejamento. Por quê? Porque eles diziam que Jesus era Deus e era filho de Deus. Isso pela lei judaica é blasfêmia. E eles eram mortos por apedrejamento, que veio foi o caso de Estevão, o primeiro mártir cristão. Curiosamente, esse Saulo, assassino de cristão, veio se tornar o apóstolo Paulo, escritor de 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Aquele que ditou toda a teologia da igreja. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Hebreus aqui está falando? Olha, quando vocês foram iluminados, olha o versículo 32 o que fala. Vocês suportaram grande combate de aflições. Eu pergunto hoje, na igreja Gelatina Royal, se aguenta alguma tribulação? Ou a fé do crente derrete? Veja, numa igreja triunfalista, uma igreja onde o crente parece um cristalzinho, daqueles bibelô que se coloca numa prateleira da sala, que não pode ter um risquinho. Gente, na primeira luta a turma está fazendo bico. Na primeira luta a turma já sai da igreja. Lógico, a gente sabe que muitos não nasceram de novo, aí fica difícil suportar. Mas eu estou tratando aqui no modo, tratando a igreja como todo aquele povo que confessa como cristão. Não vou entrar aqui na discussão de salvo e não salvo. Porque a gente sabe que boa parte da igreja vai morrer e vai para o inferno. Porque não nasceu de novo. Pessoas que apenas aderem intelectualmente ao cristianismo, vai pegar sua Bíblia, vai pegar seu inário e vai desligar daqui e vai diretamente para o inferno. Porque não nasceu de novo da água e do Espírito. Na verdade é um convencidão. Que por N motivos se aproximou da congregação. Por que que Deus vem com perseguição? Epístola de Pedro fala o seguinte: não estranheis o fogo que vem no meio de vós, para provar-vos. Quando vem a perseguição, você vê quem é crente de verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo que não é perseguição, mas já é uma leve e momentânea tribulação. Pandemia de Covid-19. A igreja, na sua maioria, teve que parar de congregar. Separou o joio do trigo. Porque as igrejas voltaram e um monte de gente não voltou. Não voltou por quê? Porque não era nascido de novo. Porque o nascido de novo, ele briga com o pastor porque ele quer congregar. O nascido de novo chega e fala: nossa, bem que o pastor Maurício podia reabrir a igreja. Vamos pintar a bandeira laranja de amarelo. E a gente engana todo mundo e a igreja reabre. Porque o nascido de novo tem sede da palavra. O nascido de novo quer congregar. O nascido de novo ama as coisas de Deus. O carregador de Bíblia, 2 vezes filho do inferno, não ama nada disso. Temos que lembrar que o Evangelho de Marcos, capítulo 4, na parábola do semeador, Jesus nos ensina que existe uma categoria de pessoas que confessam a fé, que permanecem na igreja por um tempo, mas quando vem a tribulação elas saem, porque não tem raiz. Ah, foi desviado. Não, é pior que isso, porque nem enviado foi. Não existe desviado para quem nunca nasceu de novo. Essa é a situação da nossa igreja, onde as pessoas falam: dá uma chance para Jesus. Jesus te ama, lógico que ama, mas não é esse o argumento. O argumento é o seguinte: olha, você é inimigo de Deus. Nós temos um Deus irado contra o pecado. E essa ira vai se manifestar, e já está se manifestando, em toda catástrofe, em tudo que você vê de errado. Todas as coisas ruins que existem no mundo já é a manifestação de um Deus irado.
E nessa situação você é inimigo de Deus. Porém, a boa nova, o evangelho, é que esse Deus irado é um Deus de amor. Que te amou num ponto tal que ele abriu mão da forma de ser Deus e entrou na terra como um homem. Foi gestado na barriga de uma virgem. Teve que ser amamentado. Se machucou quando era pequeno. Teve que ser ensinado. Aprendeu a ler. Cresceu fisicamente, cresceu intelectualmente. E morreu na cruz sem pecado. Para que você fosse livrado dessa ira. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, pastor, mas eu acredito em Deus. O diabo também acredita e treme. Só que o diabo não é convertido. O destino do diabo é lago de fogo. Por que eu estou falando isso? Olha aqui, Hebreus, o que fala. Vamos ver o versículo 33. Em parte fosses feito espetáculo. Como é que era? Eles traziam uma comitiva de judeus presos, que se converteram ao cristianismo, pela cidade de Jerusalém, como espetáculo. Ó, esses aqui são os blasfemadores. E o povo, enlouquecido, vibrava com aquela coisa. É a mesma situação da igreja de Esmirna. E o texto prossegue. Versículo 34. Porque também vos compadecesses das minhas prisões. Aqui Paulo foi preso. Lógico, nós entendemos, não existem provas físicas, mas nós entendemos que Carta aos Hebreus foi Paulo que escreveu. Por causa que a documentação da igreja primitiva diz que foi Paulo. Então eu entendo que eu não vejo nenhum problema em ser Paulo. E se foi Paulo, mas vamos dizer, o escritor de Hebreus foi preso. Preso por quê? Por causa da fé. Hoje o crente tem liberdade de ir para a igreja e não vai. Nem foi preso. E aí o texto continua. E com alegria recebesses o roubo dos vossos bens. Olha o conflito. Já pensou que legal? Olha, eu sou um homem de 55 anos. Eu trabalho desde os 15. Não sou um homem rico, mas tenho minha casa, tenho meu carro. Na verdade eu me considero rico, mas pelo mundo eu não sou rico. Mas eu me considero muito rico em relação aos irmãos que moram em outros países. Eu me considero um privilegiado. Mas nos padrões do mundo eu não sou rico. Sou normal, eu tenho que trabalhar. Já pensou as pessoas virem e levar tudo? Já pensou eu perder minha casa? Ah, pastor, mas isso não vai acontecer hoje. Gente, Apocalipse 13. Não poderão comprar nem vender, você não vai poder ter título de propriedade, nem isso, nada. Você não vai poder comer. Se for vontade do Senhor que nós cheguemos a esse tempo, nossas propriedades vão ser perdidas. Nossos bens não vão valer nada. Vão ser confiscados pelo governo. Esse tempo vai voltar. A Bíblia diz que vai voltar. E se a Bíblia diz que vai voltar, eu creio. E aí o texto em Hebreus continua. Sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Olha o 35 que fala: não rejeites, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha que interessante. Confiança em época de tribulação. Confiança em meio à luta. Eu entendo que hoje, essa opinião não é apenas minha, mas de grandes autores cristãos. É a geração mais fraca de cristãos que pisou na terra até hoje. É uma geração que não conhece Bíblia, não ama as coisas do Senhor, não ama congregar, não ama servir a Deus de maneira bíblica.
e ama fervo, ama show, ama bênção. Se aproxima de Deus por causa do que Deus pode fazer, e não porque ama o Senhor, o Criador do universo. E quando vem qualquer tribulaçãozinha, a pessoa espirra, a pessoa faz biquinho e abandona a igreja. Por quê? Porque nunca nasceu de novo. Carta à igreja de Esmirna é um exemplo terrível. Imagina você ser rico. Eu lembro de uma carta, não me lembro quem escreveu da igreja primitiva, na região da Gália, que hoje é França. Teve uma grande perseguição do governo romano contra a igreja. E aí, um rico da sociedade gaulesa começou a interceder junto às autoridades pelos crentes, explicando, olha, eles não fazem mal a ninguém. Eles apenas congregam, eles ajudam os pobres, eles cuidam dos velhos. Aqueles que a nossa sociedade rejeita, eles acatam. E num determinado momento, perguntaram para ele, mas você está defendendo eles por quê? Porque você é cristão? Ele corajosamente falou, eu sou cristão. Sabe o que aconteceu? Tomaram todos os bens dele, chamaram ele de advogado dos crentes e prenderam na hora. Mas ele não estava no primeiro grupo que foi preso. Ele era uma figura iminente da sociedade. Só que ele se posicionou, assim que ele se posicionou, foi perseguido. Essa é a realidade da igreja de Esmirna, essa é a realidade da igreja. Cristianismo não é um mar de rosas, embora seja maravilhoso. As rosas têm espinhos. A vida cristã não é uma festa. Embora haja muita festa no Senhor. Mas eu tenho que entender que a fé verdadeira, ela passa por crises e passa por momentos de paz. Mas a igreja hoje em dia não quer esse outro lado da fé. Não quer. E se você fala em perseguição, meu Deus, longe de mim. Vamos retornar a Apocalipse capítulo 2. Quanto tempo temos de palavra aí? 42. Beleza, dá pra gente ir até 1h42, tranquilo, fica curtinha a palavra. Sim. Apocalipse 2. Vamos ler, versículo 10. Diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Deixe eu ir devagar aqui, primeira parte do versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Deus avisa aquela igreja. Só que aqui nós estamos vivendo o ano de 95, 98 depois de Cristo. Mas nesses quase mais de 20 séculos de igreja, praticamente em todas as épocas a igreja foi perseguida. Então toda geração de crentes que lê carta à igreja de Esmirna tem um consolo. Nada temas o que há de padecer. Por exemplo, nós estamos fazendo estudo de Apocalipse. Nós sabemos que o arrebatamento vai acontecer entre o 6º selo e o 7º selo. Porque fecha com o diálogo de Mateus 24, que Jesus fala. Porém, esse período de tempo é enorme. Tanto pode acontecer que nós, igrejas, sejamos arrebatados antes da coisa ficar feia,
Como existe uma enorme chance de acontecer, nós sermos arrebatados durante a grande tribulação, debaixo de pesada perseguição. Já viu aquelas pessoas que falam assim, você já leu o Apocalipse? A pessoa fala, eu não, que se eu não ler é melhor que estou mais tranquilo. Como se o fato de não ler livrasse ela do que está por vir. Essa é uma visão infantil. Toda a igreja tem que estar preparada para a perseguição. Nós já começamos a viver uma perseguição hoje. Se você começar a falar que homossexualismo é pecado, que aborto é pecado, você vai ser censurado nas mídias sociais. Por exemplo, hoje em dia, ser conservador é você ir contra o status quo, é você ir contra aquilo que se considera politicamente correto. E um dos aspectos do conservadorismo é a fé cristã. Aí é capaz, por exemplo, eu conheço um canal de um pastor muito querido, não concordo 100% com ele teologicamente, mas ele é um homem de Deus, que teme a Deus, e tem uma igreja cheia de gente salva que ama o Senhor, que é o pastor Aloísio Antônio Silva, da Igreja Videira de Goiânia. O canal dele foi deletado com mais de 1 milhão de inscritos, sem nenhuma explicação e sem nenhum motivo, porque ele nem fala nada. Eu falo muito mais das coisas de atualidade do que ele. E o YouTube, sem nenhuma explicação, derrubou um canal com 1.200.000 inscritos. Isso é perseguição. Só que ninguém foi lá, pegou um chicote e deu no meio das costas. Ninguém foi lá e tomou os bens da igreja. Ninguém foi lá e tomou os bens do pastor. Mas vai chegar o dia, a Bíblia garante que isso vai acontecer. E que não vai ter igreja instituída, igreja não vai ter bens e muito menos cristãos vão ter bens. Isso é uma garantia bíblica. Como é que eu sei? Porque está escrito no Apocalipse. Agora, nós já vivemos um tempo dificultoso. Pessoas, por exemplo, você vai no ambiente acadêmico, se você se identifica como crente, o ambiente acadêmico vai dizer, você é daqueles ignorantes, que acredita naquele livro antigo, aquela coisa ridícula, aquele livro ultrapassado. O curioso é que esse mesmo meio acadêmico, que acha um absurdo você ter uma fé num livro de 2, 3 mil anos, acha muito plausível você adorar um rato como Deus. E acha muito plausível você adorar um macaco como Deus. E acha muito plausível você abraçar a árvore, servindo como Deus. Aí não é livro retrógrado. Por quê? Porque o Evangelho provoca ira no pecador. A pregação do Evangelho provoca ira no ímpio. Abraçar a árvore, não. Servir macaco, não. Adorar rato, não. Cortar o corpo e passar fezes nas feridas, fezes de animais. Tem que respeitar, é a fé do cara. Pegar uma criança que nasceu gêmea do outro e enterrar viva. Um ser humano feito em imagem e semelhança de Deus. É uma religião aceitável. Agora, falar que aborto é assassinato é desrespeitar o direito da mulher. Nós já estamos debaixo de perseguição. É que talvez você anda tão ocupado com as coisas da sua vida, e talvez essa ocupação está comprometendo a tua comunhão com Deus, e você não está percebendo os tempos que nós temos vivido. E esse relógio vai acelerar, essa perseguição vai aumentar, e tempos difíceis vão vir, nós não sabemos quando, mas vão vir. Nós vamos ser considerados inimigo do Estado. E se for, esse livro vai ser proibido, você não vai poder abrir. Não é um absurdo? Veja a Bíblia.
Se eu não me engano, até 1966, em toda a repartição pública americana, tinha uma Bíblia aberta. Aí começa a apostasia. As Bíblias e a oração foram proibidas nos Estados Unidos. Já começou a apostasia. Esse mesmo livro que há 50 anos atrás era respeitado, vai se tornar um livro proibido. Não parece muito estranho a Bíblia ser proibida? Mas a Bíblia vai ser tratada como um livro que tem linguajar de ódio contra o governo do anticristo. É um fato bíblico. Veja, se fosse especulação do YouTube, eu não acreditava. Mas como é Bíblia, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Essa é a situação que nós vamos viver. Por exemplo, eu percebo, quer ver o tipo de perseguição? Muita gente, você pode viver sua fé, mas não abre a boca a falar de Jesus. Até dentro da própria família, porque se abrir a boca, aqui não. Aqui nós não queremos saber de Jesus. Você curta o seu Jesus para você e não me enche o saco, como diz. Estou usando essa palavra chula, mas para mostrar a maneira que o povo ímpio fala. Quanta perseguição nós já temos no meio das pessoas. Então é coisa esquisita. Por isso que carta à igreja de Esmirna é para toda a geração de cristão. Serviu de consolo, veja. Aquela igreja era uma igreja pagã. Boa parte dela, uma parte dela era escrava. Outra parte dela eram membros da sociedade. Receberam a fé. Tinham uma vida boa. De repente virou inimigo do Estado, porque não queimava incenso para o imperador. Veja que interessante, aqui fala, ó, o diabo lançará alguns de vós à prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Eu já vou voltar na questão do diabo, mas o que é a tribulação de 10 dias aqui? Existe uma discussão, não se sabe se são 10 dias corridos, que aconteceu em Esmirna. Não se sabe se foi 10 anos, que foi mais ou menos o tempo que durou de perseguição desse imperador. Acho que é Domiciano ou Diocleciano, eu sempre confundo os dois. Ou se está falando aqui das 10 ondas de perseguição que teve por 300 anos no Império Romano. Foram 10 ondas de grandes perseguições. Eu, na verdade, acho que está falando dos 3. Para mim, aqui está falando de uma perseguição local que aconteceu em Esmirna. Está falando daquela perseguição temporária. E está falando das 10 ondas. Inclusive, quando fala do número 10, é um número de totalidade de Deus. É um dos números. Para mim, está falando de todas as perseguições que a igreja vai passar na história. Todas, inclusive a que está por vir. E aqui tem uma informação interessante. O diabo lançará alguns de vós na prisão. Veja que interessante. Por que acontece perseguição? Porque Deus decreta. Quem decreta a perseguição sobre a igreja é Deus. Porque se Deus não escolhesse que haveria perseguição, nunca aconteceria. Concorda? Deus é soberano. Nós não lidamos com duas forças iguais, o mal e o bem. Nós lidamos com um Deus todo-poderoso, soberano e absoluto. Por isso que o cristão não pode ter medo nessa época de Covid-19. Temos nossas cismas? Temos nossas dificuldades? Temos, mas não tem que ter medo. Minha vida está na mão de Deus. Eu não tenho que me preocupar. O meu Pai é o Todo-Poderoso. A graça dele me basta. Agora eu tenho que vigiar. Vigiar por quê? Porque quando o diabo, sob uma autorização de Deus, ou como alguns gostam de dizer, sob uma permissão de Deus,
vem e lança perseguição contra a igreja, nós somos tentados. Só que para o crente, Deus não permite tentação que ele não possa suportar. O grande problema é o seguinte: para aquele que não é crente, é carregador de Bíblia, cantador de hino, frequentador de igreja, assim que vem a perseguição, ele espirra, porque ele não tem raiz em si mesmo, não nasceu de novo. Palavras do próprio Jesus. Então tudo isso que nós temos passado, agora vamos trazer para os dias de hoje. Na verdade é Deus purificando sua noiva, porque veja, sua noiva tem muita sujeira, sua noiva tem muito pecado, sua noiva tem muito mundanismo. Entendeu? Alguns aspectos da noiva, ela é uma noiva prostituída, porque é uma noiva idólatra. Essa é a situação da chamada Igreja de Cristo hoje. Isso sim é um grande problema. O problema é quando o câncer vem do lado de dentro. Agora, a perseguição é problemática? É. Porque nós fomos criados, você lembra disso. Na nossa época falava o seguinte: perseguição é bênção para a igreja. Não, perseguição não é bênção. Perseguição é terrível. Vou te dar uma prova. Um dos maiores campos apostólicos do mundo antigo era no norte da África. Grandes teólogos saíram do norte da África. Hoje você vai no norte da África, a única igreja que tem lá é a igreja copta da Etiópia. Só. Foi riscado com raiz de tudo. Você vai hoje na cidade de Izmir, centro apostólico. Eles são muçulmanos. No máximo você vai encontrar uma igreja católica maronita lá. E para vocês terem uma ideia, o governo da Turquia pegou 2 grandes catedrais católicas e se apossou delas. E se eu não me engano, uma delas transformou em mesquita. E a turma protestou e ninguém falou nada. E a mídia sequer abriu a boca. Gente, século XX. Morreu mais cristão perseguido que toda a história da igreja. Você junta toda a história da igreja, não morreu tanta gente perseguida como no século XX. A perseguição está aí. Existem países que ser cristão não é fácil. O diabo vem e apronta e tal. Agora, Deus é o que dá a graça e sustenta, mas entenda, não tem nada de bom na tribulação. Se Deus não te der o dom do martírio, é terrível, porque olha o que fala aqui: ser fiel até a morte. Eu não sei você, mas olha, eu me borro de medo de morrer. Eu confio em Deus, confio, mas eu me borro de medo de ir para a prisão. A última coisa que eu quero é ir para a prisão. Deus sabe das minhas orações. Talvez você seja mais espiritual que eu. Mas se tem uma coisa que não me agrada, é prisão. Agora eu entendo pela Bíblia que pode ser que da nossa geração vai ser cobrado o ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Ou não. Mas você quer uma coisa terrível? Muitas vezes no seu trabalho, ou na sua família, ou na sua vida cotidiana, você nega Jesus com as suas atitudes, com a sua falta de consagração, tendo um comportamento ímpio, tendo um comportamento amoldado com as coisas do mundo, sem se posicionar, porque você se preocupa mais em agradar homens do que em agradar a Deus. E a sua fidelidade vai até o momento onde você percebe que vai se tornar desagradável aquele que está do seu lado. E toda a sua consagração para ali. E você começa a participar de conversas que não deveria. Você começa a rir de piadas que nunca um cristão cheio do Espírito Santo deveria rir. E você começa a abrir concessões na sua vida cristã que você jamais deveria abrir. E eu pergunto, diante de uma piadinha ímpia, e ser fiel até a morte, qual a distância que existe?
Hoje nós vivemos tempos, eu costumo brincar uma gíria, tempos de Laodiceia, de mornidão, onde se abaixou o preço do cristianismo. Todo mundo é gospel. Todo mundo é legal. Eu sou crente, sou legal. Deus é amor. É a graça. Nossa, que graça. Essa multidão de pecados, essa lama toda, você chama de vida cristã? Você tem a coragem, diante do testemunho de irmãos que foram fiéis até a morte. Você tem a coragem de chamar essa piada que você vive de vida cristã? Ou preferia ser que nem nas águas do Mediterrâneo, no norte do Egito, que nem aqueles irmãos que foram degolados, em que as ondas do mar ficaram sujas de sangue. Alguns deles cantando. Sabe o que é ser degolado? A dor que você sente até você morrer. Uma faca afiada cortando a sua garganta. E o teu cérebro vai levar mais ou menos uns 2 minutos a 3 até desligar. E você não cometeu crime nenhum. Gente, só a graça de Deus. E aí eu chego no Brasil, um país que eu tenho liberdade, que eu posso cultuar, que eu posso carregar uma Bíblia e transformo o Evangelho de Cristo em piada. Percebe o que Deus tem que mandar a tribulação? Percebe por que as dificuldades vêm? Porque homens malignos transformam o Evangelho em negócio. Homens pervertidos, falsos mestres. Porque pessoas hoje em dia procuram pregadores conforme suas próprias paixões, porque tem comichão no ouvido para ouvir palavra de alegria. Gente, coisa mais divertida que tem é ser cristão, é maravilhoso ser cristão. É motivo de júbilo, é motivo de alegria. Porém, nós temos que deixar de ser infantil. E temos que entender que cristãos têm problemas. Inclusive, cristãos são martirizados. Não sei se você sabe, em países hoje como a China, se você for cristão, você vai para um estilo de um campo de concentração, que são os chamados campos de reeducação chinesa. E a mídia não fala nada disso. Nós estamos sendo perseguidos em países árabes e a mídia não fala nada. Nós somos martirizados em regiões de paganismo e a ONU não fala nada. Agora, se você abrir a boca para qualquer coisa do politicamente correto, o mundo desaba. Nós vivemos num mundo hoje cristofóbico. Isso é uma grande verdade. E isso vai nos causar grandes problemas. Porque o último reduto onde ainda havia alguma luta, que é o Vaticano, não vou discutir aqui sobre salvação de católicos ou não, que eu parto da seguinte premissa: se nasceu de novo é salvo. Essa é a minha interpretação bíblica. Só tem um jeito de ir para o céu, nascer de novo. Se nasceu de novo é salvo. Mas pelo menos eles lutavam pelo que era correto. Hoje os próprios católicos estão revoltados contra o catolicismo. Tamanha mudança de quadro. É um tipo de perseguição ainda cultural. É um tipo de perseguição que quer calar a igreja. Quer silenciar a igreja. E muito cristão que tem liberdade fica fazendo conta se vai para o culto. Fica fazendo conta se vai ler a Bíblia, se vai orar. Se vai viver uma vida cristã de verdade. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Olha como a carta encerra, versículo 11. Aqui tem uma afirmação muito legal. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Veja, como que alguém pode ter ouvido para ouvir a Deus? Novo nascimento. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Essa carta é escrita para crente, nascido de novo, que tem ouvido, que ouve as verdades espirituais, que vive uma vida cristã genuína. Tem a coroa da vida, que fala a epístola de Tiago. Primeiro capítulo de Tiago, irmão de Jesus, fala da coroa da vida. E não vai receber o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? É o Apocalipse capítulo 20. Quer ver? Vamos abrir. Apocalipse 20. Hoje falei desse texto com uma pessoa. Nós estamos caminhando para o fim. Quanto tempo temos de palavra, Rodrigo? 1:06. Ótimo. Então até 1h42 ainda tem tempo. 36 minutos. Sim. Gente, hoje em dia, se o pastor prega mais de 1 hora, a turma faz bico. O cara tinha que ficar feliz. Fui para a igreja, ouvi mais de 1 hora de palavra bíblica. O centro da semana tem que ser o culto. Na verdade, eu tinha que fazer assim, bom, além de cultuar na quarta e do domingo, o que mais que eu vou fazer essa semana? Isso é vida cristã, o resto é uma cópia barata. Nossa, o pastor pegando pesado. Não, estou sendo seu amigo, te alertando enquanto é tempo. Porque o tipo de cristianismo falso não segura você em época de tribulação. Só o cristianismo genuíno é que segura. Às vezes pode parecer pesado, mas na verdade é uma palavra amiga, de exortação. Vamos ler Apocalipse 20, vamos ler primeiro o versículo 4. Diz assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. E viveram, ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Versículo 12. E vi mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Olha o 15 o que fala. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Só tem um caminho, nome escrito no livro da vida. Pastor, o pastor está me deixando preocupado. Tem coisa que o pastor falou nessa palavra que eu faço. E eu balancei na minha fé. Que bom, meu irmão, quer dizer que a graça de Deus está operando na sua vida. Se você ficou na dúvida, se você viu que você tem feito coisas que transformam sua vida cristã numa piada, é hora de você botar a cara no pó. É hora de você se arrepender dos seus pecados. Começar a andar em novidade de vida genuinamente, entrar numa aliança com Jesus Cristo. Parar de brincar de ser cristão. Parar de viver uma vida mundana. Chegar para Deus hoje mesmo e falar: Deus, eu sou um pecador.
Eu sei que a tua palavra não mente, a tua palavra fala que aqueles que não nasceram de novo, que não têm o nome escrito no livro da vida, vão para o inferno para sempre. Eu não quero. Tem misericórdia de mim, olha a vida que eu estou levando. Meu cristianismo é falso, meu cristianismo é mentiroso. Muda a minha vida, Deus. Quero ver se Deus não vai entrar na sua vida e transformar completamente. E você vai aprender o que é a paz que transcende todo entendimento. Você vai aprender o que é o júbilo, o que é o gozo, o que é a alegria de servir um Deus de amor. De ser resgatado da boca do inferno, porque Deus te amou. De ser tirado de um destino cruel. Numa coisa terrível. Imagina o que é a eternidade sem Deus. É a eternidade. Não existe isso como alguns dizem, que aqueles que forem condenados vão ser aniquilados. Isso é mentira. O texto que nós acabamos de ler, foram lançados no lago de fogo para todos sempre. Pela eternidade. Eu pergunto, quanto tempo dura a eternidade? É isso que a Bíblia está falando. Realmente, se você fica incomodado, tem que pôr a cara no pó. Tem que se arrepender, porque isso só é possível através da graça de Deus. Somente Deus pode abrir os seus olhos da triste vida que você tem vivido. Somente Deus pode te resgatar de uma vida de trevas, no meio da escuridão, sendo inimigo de Deus, e te transformar em filho. E fazer com que você receba a coroa da vida. Mas tudo começa com arrependimento. Tudo começa abrindo o jogo com Deus. Confessando o seu pecado. Sendo sincero a Deus. Eu não presto. Está tudo errado na minha vida. Só que as pessoas têm se aproximado de Deus por causa das bênçãos. Por causa de vida boa. Por N motivos. Que não são um novo nascimento. Isso é uma coisa perigosa e terrível. É tempo de arrependimento, sim. Por quê? Porque nós estamos em plena graça. Tem muito eleito para ser chamado. Todos aqueles que tiveram seu nome escrito no livro da vida vão ser salvos. E Deus tem chamado. Existe um convite sincero. Se arrependa dos seus pecados. Crê em Jesus Cristo. E ande em novidade de vida. Receba o presente da vida eterna. Essa é uma proposta sincera que Deus tem feito como nunca nos dias de hoje. Com tantas coisas acontecendo. Você vai esperar mais o quê? O que você está esperando? O mundo está pegando fogo nos últimos 50 anos. E tem muita gente dormindo. E Deus está berrando, meu filho está para vir. A porta da graça vai ser fechada. Os tempos vão mudar. Muita coisa está acontecendo. E o povo está dormindo. O Evangelho de Lucas fala, será como nos tempos de Sodoma e Gomorra. Os homens casavam, davam-se em casamento, quando de repente veio repentina destruição. Será como nos dias de Noé, também da mesma forma. É assim que vai ser. Para o mundo vai estar tudo bem. A Bíblia fala, haverá paz e segurança. Provavelmente esse tempo que nós estamos passando hoje vai passar. Vai haver uma falsa paz. Vai haver uma falsa segurança. E aí vai vir a repentina destruição. Por quê? Porque o anticristo tem que vir com solução para todos os problemas. Porque o mundo inteiro vai após a besta. Menos os que têm seu nome escrito no livro da vida, os eleitos do Senhor, a igreja do Deus Altíssimo. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque nós sabemos que tu és um Deus bom, aquele que busca o perdido,
aquele que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Senhor, eu peço que o Senhor venha operando com misericórdia sobre nós. Que o Senhor venha nos ajudando. Que nós possamos realmente estar vivendo uma vida cristã genuína. Que possamos estar seguros em Tuas mãos. Senhor, não permita que nos afastemos nem para a direita, nem para a esquerda. E, Senhor, perdoa-nos os nossos pecados e as nossas transgressões. Os dias são maus, mas sabemos que a Tua paz, a Tua graça e a Tua misericórdia são derramados sempre sobre a Tua igreja. Vem com o Teu poder operando em nossa fraqueza, Pai. Em nome de Jesus. Amém.